Olá, turma! Vamos à nossa aula de matemática de hoje. Na aula de hoje, nós estudaremos a raiz cúbica. Nós já sabemos o que é uma raiz quadrada e hoje nós iremos falar sobre a raiz cúbica, tá certo? Vamos inicialmente analisar a definição de raiz cúbica. Diz o seguinte: de um modo geral, para A pertencer aos racionais, a raiz cúbica de A é um número que, elevado ao cubo, resulta em A. E esse número nem sempre ele será racional, tá certo? O que difere a raiz cúbica da raiz quadrada? A maior diferença, a grande diferença, está no índice. Enquanto na raiz quadrada o índice é 2, porque é o número 2 que representa o quadrado na matemática, na raiz cúbica, o índice que representa a raiz cúbica é justamente o número 3. O número 3, o expoente 3, é aquele que nós chamamos de cubo. Quando eu trabalho com o volume de sólidos geométricos, eu também vou dar o resultado final em uma unidade de medida elevado ao cubo, porque são 3 dimensões, tudo bem? Da mesma forma acontece aqui na raiz cúbica, tá certo? O índice é justamente o número 3, tá bom? Vamos lá. Por exemplo, eu quero descobrir a raiz cúbica de 125. Qual que é a forma mais prática de se descobrir esse valor? Um dos métodos mais aplicados é justamente a decomposição em fatores primos do número que está no radicando, tá certo? Veja bem, por exemplo, eu quero descobrir a raiz cúbica de 125. Eu vou decompor o número 125 em fatores primos. Vejam, 125 ele é um número terminado em 5. Por regras de divisibilidade, eu sei que números terminados em 5 e em 0 são divisíveis por 5. Então, eu vou dividir 125 por 5. 125 dividido por 5 é igual a 25. Mesma regra, termina em 5, dá para dividir por 5. 25 dividido por 5, 5. E 5 só dá para dividir por 5. 5 dividido por 5, 1. Concluí a decomposição. Feito isso, eu observo que o 5 ele foi utilizado 3 vezes, ou seja, é o mesmo que 5 elevado ao cubo. Aí aqui você já chega a uma conclusão. Este cubo aqui faz uma referência perfeita ao índice da raiz que eu estou procurando. Então, eu consigo descobrir que a raiz cúbica de 125 é igual a 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125. Perceba, 3 vezes o número 5 representa justamente o índice 3 da raiz que eu estou procurando, ou seja, a raiz cúbica. Eu usei aqui um número natural. Vou agora fazer um exemplo utilizando um número fracionário. Vamos aqui, outro exemplo. Neste exemplo agora, eu vou trabalhar com a raiz cúbica de 8 sobre 27. Tenho aqui um número fracionário, não é? Então vamos lá. Como eu tenho uma fração, eu vou decompor cada uma das partes por vez. O 8 é o numerador, vou decompor aqui o número 8. 8 é um número par, dá para dividir por 2. 8 dividido por 2, 4. 4 ainda é par, dá para dividir por 2. 4 dividido por 2, 2. E 2 dá para dividir por 2, que dá 1. O 2 repetiu-se 3 vezes, 2 ao cubo. Então eu consigo deduzir que a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Pronto, resolvi do primeiro termo. Agora eu vou para o segundo. Vou fatorar o 27. 27 é um número ímpar. Se eu somar aqui os termos, 2 mais 7 dá 9. Quando eu somo valores e este resultado é um número que é divisível por 3, automaticamente, por regra de divisibilidade, eu vou descobrir que 27 dá para dividir por 3. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. O 3 também apareceu 3 vezes, portanto 3 ao cubo. Consigo deduzir que a raiz cúbica de 27 é igual a 3. Então, a raiz cúbica de 8 sobre 27 é igual a 2 terços.
você usou o mesmo padrão para descobrir a raiz cúbica, tá certo? Então, este é o método mais prático, mais eficiente, espero que tenham gostado e até a próxima aula.